Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 15 de outubro. Agora na Espanha, meio-dia e 18, no Brasil, 7h18 da manhã. Gente, a nossa cunha triangular tá virando uma agulha aqui no final dela. Vocês vejam que o bico da nossa figura triangular tá verdadeiramente se transformando num silêncio que precede um esporro. Os corpos reais estão cada vez mais ínfimos. Ontem a Nasdaq tombou menos 3,07 e a BTC ficou ali tímida, tombando menos de 0,5%. Vocês vejam que a Nasdaq está tendo todos aqueles trilhões drenados. Por enquanto não está chegando no mundo cripto, mas com certeza esses trilhões podem ser, esses trilhões drenados da Nasdaq pode ser o início de uma virada de chave onde o mercado talvez vá reprecificar a Web 2 e os seus ecossistemas jurássicos, como um iOS e um Android, onde dados e riqueza trafegam com muita fricção. A Apple é a sócia indesejada de qualquer corporação que suba um app naquela encrenca. E com certeza esses apps vão se transformar em dApps, em que são apps descentralizados, que vão circular na Web3 em muito pouco tempo. Já já eu vou falar sobre isso. Tem analistas dando conta de que essa realidade é inexorável, vamos colocar assim, na nossa banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente mal esgarçou a lower da banda de VWAP mensal. A gente abriu um martelinho naquela queda brutal de 13 de outubro, fizemos um corpo real de um candle comprador que travou na própria VWAP mensal, que estava ali em 19.400. A gente recuou e agora protagonizou um corpo real tímido que está sendo engolfado pelo corpo real do candle comprador de ontem. Apesar do nosso corpo real estar vendedor, o fato é que ontem foi uma sangria desatada no mercado financeiro tradicional. No intraday, a BTC está um livrinho didático. Basicamente, ela lambe a lower, volta para VWAP. Lambe a upper, volta para VWAP. Lambe a lower, volta para VWAP. Agora ela perdeu aqui na última lambida, ela esgarçou a lower, formou um corpo real para fora e já vai retornar para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, com certeza vão fechar rapidamente, como os de ontem fecharam, porque tá um livrinho didático a BTC. E na Seara Fática, autor de Pai Rico e Pai Pobre, emite um alerta terrível sobre economia e mercados e diz que Bitcoin pode sim proteger a sua riqueza. Segundo o autor de Pai Rico e Pai Pobre, Roberto Kiyosaki, ele está emitindo um alerta terrível, dizendo que investidores devem proteger a sua riqueza de um colapso econômico iminente. O que está acontecendo no Reino Unido vai se replicar na zona do euro e vai se replicar nos Estados Unidos da América. É preciso fugir de títulos públicos que estão quebrando. Segundo o Kiyosaki, o desmonte do Banco Central Europeu, que vai ter que jogar no mercado trilhões de euros em shit coisa, literalmente. Segundo ele, é chorume de lixo. É título italiano, é título grego e coisa muito pior, que não vai encontrar liquidez no mercado e vai criar um colapso sem precedentes que vai arrastar os Estados Unidos juntos. E Mastercard avisa que o mundo cripto tem o potencial de transformar a infraestrutura do sistema financeiro planetário. Segundo Raj Domogram, vice-presidente executivo de blockchain e produtos digitais da Mastercard, explicou que a sua empresa, a empresa que ele comanda, vamos colocar, explicou que está fazendo o desbloqueio para um potencial transformador do sistema financeiro e de pagamentos por meio da tecnologia blockchain. E o cofundador da BitMEX, o Arthur Reis, o bilionário, ele dá dicas aqui de como comprar as altcoins que serão as estrelas do próximo ciclo de alta. Ele diz que usa um viés de sobrevivência para identificar as altcoins que podem sim ser as vedetes do próximo ciclo de alta. Se olharmos para um dos 20 principais ativos em capitalização de mercado, e nesse momento ele estiver 95% abaixo do pico e segue sobrevivendo a essa sangria, é preciso investigar os fundamentos
E mesmo na hipótese dessa corretiva, né, desse inverno cripto continuar, ele pode muito bem se valorizar 10 ou 20 vezes ou até 100 vezes, dependendo dos seus fundamentos. Ou seja, é preciso identificar os ativos que caíram bastante, mas mantêm os seus fundamentos. Enfim, agora na seara política e financeira internacional, nesse sábado, na madrugada de sexta para sábado, drones kamikazes atingiram o sul da Ucrânia, Zaporozhia, e foguetes atingiram Kiev, dizem autoridades ucranianas. Autoridades ucranianas dizem que uma cidade ao sul da Ucrânia foi atacada novamente na madrugada desse sábado, envolvendo drones kamikazes. Foram atingidos por 10 ou mais mísseis C-300 na manhã desse sábado. A guerra russo-ucraniana continua pegando fogo e um assessor da Casa Branca afirma que a era pós-Guerra Fria terminou e os Estados Unidos precisam definir com muito cuidado e clareza como vão defender vigorosamente o seu modo de vida, apesar do autoritarismo econômico e tecnológico e político da China e da expansão militar e geográfica da Rússia. A forma como os Estados Unidos vão agir na próxima década fará ou quebrará seus esforços para preservar uma ordem internacional liberal contra os avanços autocráticos do regime comunista chinês e os avanços geográficos e políticos da Rússia. As principais autocracias do mundo acreditam que o mundo ocidental liberal e democrático está em declínio e eles estão se aproveitando disso para promoverem as suas respectivas políticas expansionistas. E na capa da Bloomberg, o Banco Central Europeu vai começar a encolher o seu balanço a partir de janeiro de 2023. O Banco Central Europeu deve começar a reduzir a sua carteira em nada mais, nada menos que 5,1 trilhões de euros. E nesses 5 trilhões de euros estão o mais concentrado chorume de lixo. É título grego, é título italiano. Agora, no final de setembro, o Banco Central Europeu vendia título alemão para comprar título italiano e grego. Tudo isso vai ser despejado e provavelmente vai criar um mega colapso de liquidez na zona do euro, que vai arrastar provavelmente o Reino Unido, que já está totalmente destruído o seu mercado de títulos, e os Estados Unidos. Fundos de pensão, aqueles que bancam o estilo de vida dos velhinhos dos países ricos, vão quebrar em sequência e vão sim arrastar o sistema financeiro norte-americano. Segundo o Roberto Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, vem a mãe de todas as crises por aí. E é nesse momento que você tem que se definir para proteger a sua riqueza. Segundo ele, BTC está dentro desse coquetel de proteção e está desenhando uma mega figura triangular que muito provavelmente deve explodir de forma ascendente. Tão logo esse crash no mercado de títulos europeus e norte-americano comece a se desdobrar. A liquidez no mercado de títulos nos Estados Unidos está começando a dar sinais de fraqueza. O desmonte de um banco central que tinha um balanço patrimonial que já estava ameaçando o próprio PIB dos Estados Unidos não é tão fácil. Fazer isso de forma concomitante à criação de uma recessão é mais complicado. Esses aumentos hawkish nas taxas de juros vão ceder e é nesse momento em que tudo começar a quebrar que o mercado de títulos da zona do euro, do Reino Unido já está indo para o pau, e dos Estados Unidos começarem a perder fôlego e pipocar, é nesse momento que a BTC vai eclodir como uma boia de salvação e vocês vão perceber isso. Já já isso aqui pode explodir rapidamente em direção a 30 mil dólares, que é essa camada congestional. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer a VAX, o gás da rede Avalanche, que nas palavras de Arthur Reis é uma daquelas que desvalorizaram quase 90%, mas mantém sólidos os seus fundamentos. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.